com uma breve oração. Convido os irmãos do próprio dom do Espírito Santo, do próprio Espírito Santo. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Certo? Então aqui os que são batizados em nome de Jesus Cristo e que recebem o perdão dos seus pecados ao descerem as águas, eles recebem o dom do Espírito Santo. Ou seja, eles recebem o próprio Espírito Santo. Não unicamente um dom, mas o próprio dom, o próprio Espírito Santo. Da mesma forma, você tem um ministério, você tem vários ministérios, mas quando você olha o ministério, aí você olha e vê que a coisa muda, certo? Você tem vários ministérios aí. Mesmo ser um pai ou ser uma mãe, isso é um ministério. Que a pessoa deve carregar aquele ministério e cumpri-lo com dedicação, com amor, certo? Fazer e cumprir o seu papel no ministério de pai, de mãe, certo? Agora, você tem também outros ministérios, como lemos aqui, em Efésios capítulo 4, verso 11, é dito que o Senhor mesmo deu, Ele mesmo deu. Não é um homem que dá, não é um homem que escolhe, mas Ele mesmo deu. O próprio Deus é quem dá. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. São dons, ministérios chamados por Deus, selecionados por Deus desde o seu nascimento. Um apóstolo não aprende a ser apóstolo, um profeta não aprende a ser profeta, um evangelista não aprende a ser evangelista, um pastor não aprende a ser pastor, um mestre não aprende a ser mestre. Quando Deus dá, quando Deus chama, quando Deus escolhe, quando Deus predestina, eles trabalham e cumprem seus ministérios, cada um no seu lugar. Agora você não tem nenhum desses que Deus chamou obrando, se não for chamado por Deus divinamente. Porque você tem muitos pastores por aí, muitos evangelistas por aí, que obram, trabalham, mas são pagos, têm seus salários e trabalham por dinheiro. E quanto mais gente tiver, mais dinheiro eles ganham. E estão visando o lado financeiro. E esta é a verdade. Por isso eles vão ao seminário, se formam na teologia, fazem o curso superior, aprendem a falar bonito, porque querem conquistar as pessoas para terem uma recompensa financeira para aquilo. Mas quando você vê um homem chamado por Deus, seja ele um apóstolo, seja profeta, seja evangelista, seja pastor, seja um mestre, ele não vai pregar por dinheiro, como disse o irmão Brana. Ele pode beber água seca, água do riacho, beber e comer uma bolacha seca, mas ele continuará pregando a verdade. Agora, quando você tem o ministério, me refiro ao ministério do próprio Cristo, aquele ministério que, quando você vê, você tem que reconhecer que aquele ministério só pode ser Cristo. Um ministério peculiar,
um ministério que tem sua própria característica. É diferente, a coisa muda. Eu me refiro ao ministério profético, aquele ministério que é Cristo mesmo, usando uma carne, falando através daquela carne, tendo assim diz o Senhor. Esse é o ministério. Quando você tem um ministério, você tem um pastor, você tem um evangelista, você tem um apóstolo, um mestre. São ministérios, mas o ministério, ele é o ministério profético. O ministério. E aqui eu queria tomar algo que o profeta disse sobre o profeta. Ele disse aqui na mensagem 237, parágrafo da mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, parágrafo 237. Vamos tomar este parágrafo para ver o que o irmão Brana fala sobre o pastor, sobre o evangelista, sobre o profeta, certo? Então vamos ler o 237 da mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. O profeta diz assim, preste atenção, meus irmãos: e vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer. Quando um profeta está em cena, um pastor não precisa dizer-lhe o que fazer, o que pregar. Ele tem o seu ministério. E vocês, pastores, nunca deveriam dizer a um profeta o que fazer. Porque um profeta, quando está na terra, ele tem o assim diz o Senhor. Ele tem um ministério mundial. Ele tem uma mensagem para todos. Quando eu falo todos, me refiro a homem e mulher, porque agora existe por aí um tal de pronome neutro, né? Que querem meter na goela das pessoas. Todes. Dá até para achar graça, né? Mas veja bem, todos dependem daquela mensagem. Todos dependem daquele ministério. Por isso um pastor não deve dizer a um profeta o que fazer. Agora, prosseguindo a leitura do parágrafo 237, o profeta diz: ou vocês, evangelistas, dizer a um pastor o que fazer. Porque também tem aquele caso, né? O pastor, por gostar muito do obreiro, a pessoa próximo dele, né? Chama um obreiro para dar uma palavra, uma saudação. Aí o obreiro já quer se empolgar muito, já quer doutrinar a igreja, ensinar, repreender os casais e assim por diante, entrar em assuntos que não lhe cabe. Aí já fica difícil a situação, porque quando uma pessoa tem um título de evangelista, veja bem, o irmão Brana falou que o evangelista, o seu púlpito, é o mundo. Mas por amizade, por carinho, não é isso? Consideração, o pastor chama o evangelista ao púlpito e lhe dá oportunidade. Mas aquele evangelista tem que se comportar como tal, não como um pastor. Ele não é o pastor da igreja, para repreender a igreja, chamar a atenção, né? Chamar os casais a atenção, trazer uma mensagem. Não, ele tem que se pôr no seu lugar como um evangelista, como um obreiro. Ainda o seu púlpito é o mundo. Mombrana diz que o evangelista, o seu coração está ardendo como uma bola de fogo. Agora, se ele é um ministro evangelista, se ele tem um ministério evangelístico, se não o tem, ele não ganha almas, ele não evangeliza.
Oportunidade tem de falar da mensagem, mas não fala. Oportunidade tem de ganhar almas, mas não ganha, perde seu tempo com conversas, com assuntos. Isso mostra que a pessoa não tem um ministério, mas gosta de estar no púlpito. Filho, o púlpito é do pastor. Ele dá ao obreiro por consideração, por carinho. Não que ele tenha uma mensagem a dar. O Brana fala sobre isso. Então veja, e vocês evangelistas dizerem um pastor. E nós temos visto por aí o que tem acontecido. Pessoas que querem um ministério pastoral, ou acham que tem uma mensagem para a igreja. Mas se ele é um evangelista, ele tem que se pôr como evangelista. Sair ao mundo, pregar ao mundo. O mundo é seu púlpito. Veja, cada um, prosseguindo a leitura do parágrafo 237, cada um tem seu ofício, se está perfeitamente identificado. Então, Mombrana posiciona aqui, e o pastor não pode dizer a um profeta o que fazer, o evangelista não deve dizer ao pastor o que fazer, que mensagem pregar. Isto é o que temos ouvido e temos aprendido. E nós temos visto que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, cada um no seu lugar. Agora, desse quíntuplo de Efésios, você tem, desses ministérios, você tem o ministério. E esse ministério é o ministério profético, que você tem aqui o evangelista, o mestre, é isso? O pastor, o apóstolo, eles estão sujeitos à mensagem profética, porque o profeta tem o ministério, enquanto os demais têm um ministério. Aqui estamos vendo que Deus tem manifestado o ministério profético do último dia, quando Deus chamou o irmão Brana, o William Marion Brana, como um profeta, em Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 7, você tem o irmão Brana com o ministério profético. O ministério profético. E esse ministério profético era o ministério de Cristo. Embora o irmão Brana não fosse Cristo, não fosse Jesus Cristo. Mas se você não vê Jesus Cristo no irmão Brana, você perdeu o ministério de Cristo. O ministério do Filho do Homem. Porque o ministério do Filho do Homem estava se revelando através do sétimo anjo. Ele chegou a dizer, o irmão Brana, a mensagem aos ungidos dos últimos dias, 260. Ele disse, a partir do parágrafo 260, ele falou que não é o sétimo anjo, o Filho do Homem, mas o Filho do Homem está se revelando ao público através do sétimo anjo. E se você não viu o sétimo anjo, você não verá o Filho do Homem, porque o Filho do Homem estava por meio do sétimo anjo se revelando ao público, no ministério profético do Filho do Homem. Eu quero tomar o parágrafo 68 da mensagem, o primeiro selo. São coisas conhecidas de cada um de nós, não tem por que trazer nada novo. Não temos nada novo, e não aparecerá ninguém com uma nova mensagem, com algo novo, porque tudo que já tinha que ser entregue, já foi pregado.
por meio do sétimo anjo e por meio de João, que já comeu o livrinho e já tem profetizado outra vez. O que devemos fazer é tomar a mensagem que já foi entregue e repetir ao povo. Não tem nada novo. Tudo é mensagem do sétimo anjo que ele pregou e que João profetizou outra vez. Estamos aqui repetindo aquilo que já temos ouvido, crido e aprendido. Então não tem nada novo, certo, irmãos? Apenas o parágrafo 68 da mensagem, o primeiro selo. Vamos ler. O primeiro selo, 68, o profeta diz: até isto chegar aquele último anjo. O último anjo foi o sétimo, que se referia ao irmão Branda. Agora, ele não tem nenhum determinado mistério, mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Vejam, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. Quem? O sétimo anjo. Se você deseja ler isto, aí está em Apocalipse 10, 1 até por volta do 4. Você obterá isto, correto? Vem, ele toma o livro e dos selos e os rompe e os mostra ao sétimo anjo. Quer dizer, o cordeiro vem, toma o livro dos selos e os rompe e o mostra ao sétimo anjo. Se você crê que o cordeiro vai sair do trono no arrebatamento, então, segundo o que Branham está dizendo, é no arrebatamento que o cordeiro vai tomar o livro e romper os selos e mostrar ao sétimo anjo lá no arrebatamento. E você sabe que isso não está certo, porque o sétimo anjo já veio, não virá, já veio. Então, se o sétimo anjo já veio, então o cordeiro já tomou o livro, já abriu o livro, rompeu os selos e já mostrou ao sétimo anjo. E os mostra ao sétimo anjo, só para este, só para o sétimo anjo, só para William Branham, não mostrou para Billy Graham, não mostrou para Oral Robert, não mostrou para os movimentos daqueles dias, mas só para este, certo? Agora vamos tomar o ministério deste sétimo anjo. Prosseguindo, os mistérios, eu queria grifar essa parte para você ver. O ministério, ok? Os mistérios de Deus, plural. Os mistérios de Deus, os segredos de Deus, plural, plural. Os mistérios de Deus não são, mas singular. O ministério do sétimo anjo. Os mistérios de Deus, os segredos de Deus o ministério do sétimo anjo. Ou seja, se você quer encontrar os mistérios de Deus, você tem que encontrar o ministério do sétimo anjo. E esse é o motivo dos irmãos estarem confusos, estão batendo cabeça com a mensagem do sétimo anjo, porque eles não encontraram os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus que foram revelados. Porque os mistérios de Deus o ministério do sétimo anjo. E não há como encontrar o ministério do sétimo anjo sem que coma o livro, coma o livrinho. Porque através do livrinho você encontrará o ministério do sétimo anjo. E uma vez encontrando o ministério do sétimo anjo,
de William Branham, você encontrará os mistérios de Deus. Esse é o segredo que o povo não vê, não consegue enxergar, porque são cegos, nus, infelizes e não sabem. São laodiceanos dentro da mensagem do profeta. São bebês pentecostais dentro da mensagem. Aquela terceira etapa que o irmão Branham exerceu, que foi a revelação dos 7 selos, segundo ele próprio disse na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 262, ele disse, lembrem-se, a terceira etapa foi, a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra de Deus. E não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profeta. Somente um profeta pode revelar a palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi, a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. E quando Branham teve a visão da terceira etapa, que estava com um sapatinho de bebê na mão e o cordão, tentando colocar o cordão ali, o fio, no orifício do sapatinho de neném, de bebê, e não estava conseguindo, Deus falou ao profeta, irmão Branham, e disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. A terceira etapa não é para bebês. Mas, hoje, no tempo de João, no tempo da esposa, bebês da mensagem são bebês que não suportam ouvir uma mensagem. Suas mentes de bebês, de crianças, não chegam à altura, na capacidade de compreender uma mensagem que não é para bebês, não é para crianças. E são crianças na mensagem, birrentas, que querem discutir. Não, filho, a terceira etapa não é para bebês. Você ouviu e recebeu uma carta do José Branham, reconhecendo que eles são bebês? Ele próprio chama a noiva de bebês. Nós somos os bebês. Foi José Branham que mandou a mensagem, e todos que puderam receber, receberam. Agora, se a terceira etapa não é para bebês, então a noiva não pode ser bebê? Não pode ser uma criancinha? E aqui estamos numa mensagem onde o ministério do sétimo anjo, trazendo as revelações de todos os mistérios de Deus. Agora você tem o ministério do sétimo anjo sendo repetido aqui no tempo de João, no tempo da noiva. Quando a noiva aparece em cena, quando João come o livrinho, você tem o ministério. É esse ministério que eu estou falando, estou me referindo do ministério, não de um, mas do ministério. Que é o mesmo do sétimo anjo, trazido aqui outra vez. Talvez você pense que o ministério do sétimo anjo foi curar os enfermos, orar pelos enfermos, trazer sinais. Não, aquele não foi o ministério do sétimo anjo. O ministério do sétimo anjo foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E aquela mensagem dos selos sendo repetida hoje. Então você tem o ministério outra vez. Quando João come o livro e profetiza de novo outra vez, você tem o ministério. Você não tem um, você tem o ministério. Eu quero ler a mensagem do profeta irmão Branham. Almas que estão em prisão agora. Parágrafo 206. Almas que estão em prisão agora, parágrafo 206. Vamos tomar esse parágrafo aqui para ler um pouco mais. O irmão Branham diz assim: haverá
um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim disse. Veja bem, haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim disse, mas não haverá tempo para a redenção. Está tudo terminado. O Cordeiro tem tomado seu livro e terminam seus redimidos. Quer dizer, haverá um ministério que ele será grande, poderoso. Ele mostrará grandes maravilhas. Mas quando esse ministério aparece, já não haverá mais tempo para a redenção. Está tudo terminado. O Cordeiro tem tomado o livro e termina os seus redimidos. Então veja, você que não crê que o Cordeiro, quando sai do trono, ele exerce um ministério, você não crê como ensinou o profeta irmão Brana. Ele sai do trono, o Cordeiro toma o livro para exercer um ministério. E um ministério poderoso, grande, que mostraria grandes maravilhas. E quando ele sai do trono, ele toma o livro e rompe os selos e mostra ao sétimo anjo, então ele faz executar um grande ministério. Então o que acontece? Está tudo terminado. Não haverá tempo para a redenção, porque ele sai do trono, a misericórdia, a intercessão termina. O Cordeiro tem tomado o seu livro e termina os seus redimidos, porque ele já redimiu, ele já intercedeu, já verteu o seu sangue, já intercedeu durante 7 eras da igreja, já mandou Paulo, Irineu, Martinho, Columba, Lutero, Wesley, Brana na primeira e segunda etapa. Na terceira etapa, o Cordeiro sai do trono, ele toma o livro, rompe os selos e mostra ao sétimo anjo, ele vai executar o ministério, que trará grandes maravilhas. É um ministério, sim, grande, mas não haverá mais tempo para a redenção. Não haverá mais tempo para ser redimido, porque tudo está terminado. Terminam seus redimidos. O que tinha no livro escrito, seus nomes, os nomes dos eleitos, ele redimiu. Aleluia. Prosseguindo, parágrafo 206. Almas que estão em prisão agora. Assim como Jesus primeiro pregou e foi rejeitado, e então foi e atormentou aqueles que estavam ali. Pregou para aqueles que estavam em prisão, que não podiam se arrepender, sem tempo para a salvação. Quero parar um pouco aqui, porque a terceira etapa de Jesus, a expressão que o irmão Brana usa aqui, ele foi e atormentou. A mensagem que Jesus pregou lá no Hades, na terceira etapa, foi um tormento para aqueles que não podiam ser salvos, que não haveria mais redenção para eles. A terceira etapa é um tormento. E na pregação da terceira etapa, através do irmão Brana, também é um tormento. Foi e atormentou naqueles dias o irmão Brana com os selos, com a sua terceira etapa, foi um tormento para todos que estavam ali. Eles não queriam mais Brana, não queriam mais estar ao seu lado, ouvi-lo pregar. Eles queriam Brana enquanto Brana estava orando pelos enfermos, com a primeira e segunda etapa. Mas na terceira etapa foi um tormento para eles. E hoje, da mesma forma, quando João manifesta, desde o ano 2000, você tem ouvido a pregação da noiva, da esposa de Cristo, por meio desse ministério de João. Essa terceira etapa é um tormento para todos aqueles que estão perdidos e que não há tempo para a redenção. Almas em prisão agora é um tormento para eles. Prosseguindo aqui a leitura. Assim como Jesus pregou primeiro, pregou e foi rejeitado, e então foi e atormentou aqueles que estavam ali, pregou para aqueles que estavam em prisão, que não podiam se arrepender, sem tempo para a salvação. Quero grifar esta parte aqui, que é o que eu queria enfatizar, né? Veja bem,
grifando para você ler aí. Esse mesmo ministério terá de se repetir novamente. Esse mesmo ministério terá que se repetir novamente. Que ministério? Aquele ministério que Jesus exerceu quando pregou aos espíritos em prisão lá no Hades, a terceira etapa. Aquele mesmo ministério terá que se repetir novamente. Repetiu onde? No tempo do irmão Brana, quando ele, Cristo, desceu do céu à região dos perdidos, aqui na terra. Os vivos, sim, vivos, porém mortos espiritualmente. São os mortos. A região dos perdidos. Cristo desceu à terra, a região dos perdidos aqui. Para quê? Para exercer o mesmo ministério que ele exerceu lá. Esse mesmo ministério terá que se repetir novamente. E se repetiu. Cristo, por meio de Brana, pregando a terceira etapa, abrindo os selos, pregando aos espíritos em prisão? Não. As almas que estavam em prisão. Espíritos foi no tempo de Jesus. As almas em prisão no tempo de Brana. Espíritos em prisão, lá a pessoa tinha que morrer. Almas em prisão, a pessoa está viva, mas está aprisionada, morta espiritualmente. E a terceira etapa, esse mesmo ministério terá que se repetir novamente. Então você tem o ministério, repetindo, um grande ministério, sem tempo para a redenção. Tudo está terminado, o Cordeiro tomou o livro, terminou os seus redimidos. E esse mesmo ministério se repetindo quando o Cordeiro sai do trono. Ele desce no capítulo 10 de Apocalipse, verso 1. Ele pisa na terra e no mar, brada como leão. Ele exerce o ministério de Cristo, o Filho do Homem, por meio do sétimo anjo, abrindo o livro, revelando os selos. Na terceira etapa, pregando as almas em prisão, sem tempo para a redenção. Tudo está terminado. Você tem o ministério, filho. No tempo de Brana você tinha muitos evangelistas, muitos pastores, muitos mestres. Mas ali estava o ministério profético do Filho do Homem. Um profeta na terra outra vez. E é esse o ministério que eu me refiro hoje, cumprindo outra vez. Quando você tem o ministério de João, cumprindo e manifestando Apocalipse 10, versos 8 a 11, você não tem um ministério, filho. Você tem o ministério. Quando João come o livro, ele está exercendo o ministério. Por favor, não diga a João o que fazer, não diga a João o que pregar. Não se ofereça. O oferecido sempre é aquele que não tem nada. Quem tem ministério não se oferece. Deus o chama. Ele está correndo como Jonas. Correndo da sua responsabilidade. Mas João, quando come o livro, ele está exercendo o ministério. Não um, mas o. Embora tenha um, igual o irmão Brana. O irmão Brana tinha um ministério, mas ele estava exercendo o ministério. Brana era um Cristo, ele era um ungido, mas o ungido, Cristo estava nele. Espero que você entenda, não confunda a sua mente. E embora você tenha um pastor em Franca, com um ministério pastoral, mas você tem que ter e ver o ministério, obrando a reis, povos, nações e línguas. Creia você, aceite ou não. Mas quando João come o livro e profetiza, e já tem profetizado, o que temos ouvido nesse último dia é o mesmo que Brana pregou. Você sabe que foi Brana quem disse que para o Cordeiro, para o livro ser aberto e revelado os selos, o Cordeiro tinha que sair do trono.
Foi Brana quem disse que quando Jesus venceu a morte e o inferno subiu, ele recebeu um novo nome, e que esse novo nome seria revelado nos trovões. Foi Brana quem disse que quando terminasse a era de Laodiceia, o Filho do Homem se manifestaria. Foi Brana quem disse que quando o último eleito entrasse, a revelação dos selos viria à luz. E o povo veria tudo o que aconteceu. Foi Brana quem disse que H-A-M faz parte do nome de Deus. Foi Brana quem disse que B-R-A-N-H-A-M, Brana é perfeita, perfeição. Foi Brana quem disse que um gentio levaria seu nome. Foi Brana quem disse. E tudo isso você tem ouvido agora, sendo repetido por meio do ministério. Amém, meus irmãos? Então, o ministério de Cristo repetiu em Brana. O ministério de Cristo repetiu em Brana. Por isso que você tem em Brana, num trabalho, no ofício e no seu ministério, como filho do homem. Quero separar isso para você entender. William Brana não era o filho do homem. O filho do homem é Cristo. Mas Cristo, o Filho do Homem, estava se revelando por meio de Brana. Então, atuando como noivo. Cristo, o noivo, se revelando por meio de Brana. Aquele ministério de Apocalipse 10, de 1 a 7, era o ministério do noivo, através de Brana. Quando você tem a abertura dos selos, Cristo está na terra, irmão. O noivo está na terra. Eu te pergunto, quem é os selos? Então, uma mensagem, Nascer do Sol, parágrafo 202, você vai ver que Cristo é os selos. Foi Brana quem falou isto. Foi ele quem abriu os selos. E ele, Cristo, é os selos que foram abertos. Então, se Cristo é os selos que foram abertos, e se Cristo é o noivo, quem é o noivo? Os selos. Agora, por meio de quem o selo estava sendo pregado? Por meio de Brana. Então você tem ali o ministério de Cristo, o noivo, através de Brana. Não confunda o ministério de Apocalipse 10, de 1 a 7, como se fosse o ministério da noiva. Não, o ministério de Apocalipse 10, de 1 a 7, é o ministério do noivo. Os selos, a palavra revelada, por meio de Brana. Encarnado. O ministério da noiva está no Apocalipse 10, verso 8 a 11. Quando João come o livro para profetizar outra vez. De novo, repetir. Eu quero terminar com esse parágrafo aqui, da mensagem O Sinal, da tradução A Voz de Deus, parágrafo 96. Para você ver o irmão Brana falando sobre o noivo, sobre a noiva. E sobre o ministério do noivo e o ministério da noiva. O sinal, parágrafo 96. Acompanhe comigo aí, o profeta diz: tem de ser, porque uma mulher e seu marido tornam-se um. A mulher e seu esposo tem que ser um. Se não são um, então não é mulher e marido. Você tem muitos aí que não tipificam este casamento de Cristo e a esposa, a igreja, a noiva. Tem maridos aí que estão em casa, cada um tem o seu salário, suas carteiras, suas contas, né? Seus cartões, suas dívidas. Ó, isso aqui é meu, isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui é meu. Tu vai pagar aqui, isso aqui, eu vou pagar isso aqui. E se eu pago isso, você paga aquilo. E se você não pagar aquilo, o problema é teu. Eles são divorciados em casa. Que marido, esposa, família, tudo é tudo, de todo, tudo é tudo, de todo mundo. O que é dele é dela, o que é dela é dele. Agora, se você já está pensando em divorciar lá na frente, se precavendo, se prevenindo, aí você está provando que vocês já estão divorciados. Esta que é a verdade. Não, vou me precaver aqui, porque o dia que ela me deixar, eu já tenho o meu aqui. Não é assim que se pensa? Ela diz, não vou deixar o que meu aqui, porque o que ele deixar, eu deixar ele, ou me deixar, já tem isso aqui. Mas se vocês pensam em viver juntos,
Tudo é junto. Tudo é unido. O que é de um é de outro. Infelizmente, casais divorciados, separados dentro de casa, não podem ser um tipo de Cristo e a noiva. Então o profeta diz, tem de ser, porque uma mulher e seu marido tornam-se um. É o mesmo que Apocalipse 10, de 1 a 7 e de 8 a 11, ali é um ministério. Cristo e sua noiva. O que é da noiva é de Cristo, o que é de Cristo é da noiva. Ambos compartilham o mesmo livro. Prosseguindo. Tem de ser porque uma mulher e seu marido tornam-se um. Tornam-se um. Aí quero grifar essa parte aqui para você ver. E também, olha só, e também a noiva de Cristo, a noiva e Cristo tornam-se um. E também a noiva e Cristo tornam-se um. Ou seja, em outras palavras, e também Apocalipse 10, de 1 a 7 e de 8 a 11, tornam-se um. E também o anjo forte que desceu do céu se encarnou em Brana, e João que come o livrinho, tornam-se um. Por isso que ali, Apocalipse 10, é chamado de o sétimo selo. O sétimo selo não terminou com o sétimo anjo, ele prossegue até o verso 8 a 11. João, quando come o livro e profetiza outra vez, ainda é o sétimo selo, porque é Cristo. O sétimo selo não é Cristo. Então, ainda aqui é Cristo, é o ministério. Não estou falando de um ministério, filho. Estou falando do ministério. Você quer ter um ministério? Se você quer um ministério, procure qualquer pastor que você queira que. Um teólogo inteligente. Mas se você quer o ministério, você tem que ter um pastor que tenha esse ofício de pastor, mas que se alimente e tenha o livro aberto no ministério de João para dar a você. Caso contrário, você terá um ministério, uma pessoa boa, um pastor que te visita, que isso, aquilo, outro, mas não terá o alimento para te dar do livro, da revelação dos selos, da terceira etapa, o ministério. Prosseguindo. E também a noiva e Cristo tornam-se um. Observe aqui agora, irmão, enfatizando essa parte. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. E é o mesmo. Aquele ministério de Cristo que obrou através do sétimo anjo, o que resultou na abertura dos selos, na terceira etapa. O ministério da noiva, João, o que resulta? A abertura dos selos. Ele repete os selos. Terceira etapa, ele repete a terceira etapa. Talvez você queira um João que cure os enfermos, que saia por aí fazendo milagres. Esse não é o ministério de João. O ministério de João é de profeta, é de profetizar outra vez. Embora Brana curasse os enfermos, orasse pelos enfermos, discernisse os pensamentos, aquele não era o seu ministério, filho. Aquilo era sinais para atrair a atenção do povo para o ministério, para a mensagem que viria, os selos. Então o ministério de Brana eram os selos. E esse mesmo ministério dos selos se repete aqui com João, quando come o livro e profetiza outra vez. Você não tem aprendido tudo isto, e visto e ouvido essas verdades? Então aqui temos chegado no ministério. Aí você tem
esses homens de Deus, pastores, evangelistas, mestres, que têm recebido o ministério de João, para dar ao povo, dar à igreja. João já tem pregado, João já tem trazido a mensagem, e nós, pastores, evangelistas, não temos que trazer nada novo, não haverá um novo líder. Temos um único líder, e esse é o Espírito Santo. Apocalipse 10, de 8 a 11. João, o ministério, é o que nos está liderando aqui. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Pai, pela palavra que temos ouvido e crido, recebido do Senhor. Nada é novo, apenas temos que crer no que o Senhor já fez. E aqui estamos, crendo e confiante que isto que temos ouvido tem nos trazido uma fé suficiente para sermos mudados e tirados desta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quero aqui agradecer, a audiência de todos os irmãos que nos têm acompanhado através do Facebook e também do YouTube. Fico muito feliz, muito grato aos irmãos, tanto do nosso ministério aqui, como os irmãos do ministério de outros pastores, que sempre os pastores liberam seus membros, para nos ouvirem. E eu agradeço aos pastores aí que liberam seus membros e os irmãos que nos ouvem com revelação, que seu pastor é que tem responsabilidade por você. Qualquer dúvida, qualquer assunto que você queira tirar, ligue para o seu pastor, converse com o seu pastor, certo? Estamos aqui apenas com um compromisso com os irmãos do nosso ministério, mas como temos
esta unidade e respeitando um pastor, respeitando o outro, sabemos que cada um tem sua responsabilidade com seus membros, né? E seus membros com seus pastores. Tá certo, meus irmãos? Muito obrigado aí pela audiência mesmo. A irmã Rosane Rosa, pastor João Bispo dos Santos, né? São Leopoldo, que Deus abençoe. Pastor João Bispo, nosso amigo, nosso companheiro neste ministério, né? Nesta obra, que tem recebido e crido, né? Na mensagem desse dia e tem visto o ministério. Deus abençoe, pastor, toda a família. A irmã Sueli Petri, a irmã Graça Morim, Lildon Johnson de Souza, Leila Ferracini, Maria Mara, Filomena Moura, Graça Morim, Dalva Oliveira, José Nascimento, Elisandro Camargo. Deus abençoe cada um desses irmãos que nos tem ouvido, nos tem trazido, né? Esta audiência que nós, o irmão Valcir Santana, Regis Alves, Francisco Lemes de Campos, Agenor Alves. Temos mais aqui esses irmãos que nos acompanham, né? Meu muito obrigado mesmo, de coração. Temos o irmão Rafael e a irmã Bianca lá em Londrina, no Paraná, sempre nos assistindo, irmão Rafael, irmã Bianca. Às vezes eu esqueço de falar o nome do irmão Rafael, da irmã Bianca, eles mandam pelo WhatsApp, a gente não dá uma olhada na hora, né? E acaba esquecendo, mas eles sempre estão nos acompanhando. Irmão Rafael e a irmã Bianca lá em Londrina, no estado do Paraná. Saudações a Leila Ferracini no YouTube, né? Maria do Socorro, Jazir Custer de Oliveira, Franciane, Abraão e Radassa. Esses são os irmãos que nos ouvem, ali no Espírito Santo. Irmão João Marcos Elegeda dos Santos, pastor João Bispo, né? Pelo YouTube. A irmã Ana Maria, aqui no Outeiro. O irmão Zé Maria e a irmã, sua esposa, aqui em Belém. Irmão Dilson Lemes, o irmão Eliezer Oliveira, lá em Serra, no Espírito Santo. Irmão Rafael Brana. Temos mais aqui a irmã Filomena Moura. Temos aqui a irmã Maria do Socorro. E a irmã Denise Borim, que nos acompanha lá em Campinas, em São Paulo, juntamente com seu esposo, irmão Flávio, né, nos acompanhando lá em Campinas, São Paulo. E também o irmão Josué Costa de Oliveira. Que Deus abençoe cada um desses irmãos. Meus amados, é muito bom ter todos vocês conosco. Minha gratidão a todos vocês. Meu muito obrigado pela audiência. Que Deus abençoe cada um de vocês mais e mais. Tenham todos uma boa noite, um sono tranquilo, um sono reparador, e que possam todos, se tiver um amanhã, estar satisfeitos com a vida, satisfeitos com Cristo, satisfeitos com a mensagem, satisfeitos com a palavra, né? Estamos agradecidos a Deus pela recuperação do nosso pastor, o pastor Osmar Rodrigues Costa, lá em Franca, São Paulo, que está tendo uma ótima recuperação, e nós estamos gratos a Deus por isto, né? Que Deus abençoe cada dia mais o pastor Osmar, abençoe sua esposa, irmã Ruth, e todos os filhos do pastor. Esta família do pastor é uma família muito querida por nós. Nós amamos muito esta família, né? Esse povo, esses irmãos ali. Que Deus abençoe o pastor Mendes, o irmão Edivaldo, o irmão Gilberto, estão ali em Franca, né? Que Deus abençoe esses irmãos, em nome de Jesus. E você, irmão, que tem tido um diagnóstico, né, de Covid, ou conhece alguém, Deus te abençoe, receba a sua cura que Jesus te deu no Calvário, né? Creia, somente crê, tudo é possível, somente crê.
Boa noite, meus irmãos, por toda parte, aqui no Brasil, em Portugal, na África, vocês que nos acompanham por todos os lugares. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, até domingo pela manhã, se Deus assim permitir. Boa noite, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.